Graça e paz, irmãs, do grupo do Desperta Débora. Sou uma pessoa muito agradecida a Deus. Eu sou muito grata ao Senhor por Ele ter me colocado junto a vocês nesse grupo do Desperta Débora, porque eu tenho sido fortalecida com as orações de vocês, eu tenho estado no meio do grupo e isso tem trazido fortalecimento, graça, tem trazido vitória dentro da minha casa. Eu tenho visto. Eu me alegro muito quando nós, do grupo do Desperta Débora, colocamos uma situação em oração e logo nós vemos que a vitória vem. Nós do grupo, nós oramos de joelhos pelos nossos filhos 15 minutos por dia. Fora isso, irmãs, se tem uma coisa que o grupo do Desperta Débora faz, é orar. É orar. Nós estamos vivendo numa época de pandemia, numa época em que este vírus, ele veio e ele assolou a saúde. Quantos lutos, quantas dores, quantas enfermidades tem acontecido, como tem nos abalado, como tem nos entristecido. Com o abalo da saúde, abalou também o financeiro. Quantas pessoas perderam o serviço, quantas pessoas de risco não pode sair para trabalhar. E tem hora que não adianta sair para trabalhar. Por quê? Porque o comércio está parado. As coisas estão totalmente paradas. Nesse tempo, nesse pano de fundo, nessa época de assolação, nessa época de pandemia, o grupo do Desperta Débora levanta uma bandeira em oração. Nós levantamos uma campanha de oração, uma bandeira, e usamos como tema. Agradeço a Deus pela vida da nossa coordenadora Badia Jardine, que tem colocado o seu ouvido aberto para ouvir o que o Senhor tem falado, e o Senhor deu uma campanha, um tema de campanha muito, muito propício para essa época. Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 35, versículo 3 e 4. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, e dizei aos turbados de coração, esforçai-vos. Nota que a situação está difícil. Nota que há luto, há desemprego, há enfermidade, tantas enfermidades, e houve um desequilíbrio, uma desestabilidade na sociedade. Isso tem abalado. Mas o Senhor tem falado assim: confortai as mãos cansadas, as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes. Sabe aquela hora que o joelho, ele quer vacilar, ele quer fortalecer. E dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, esforçai-vos. Por quê? Aí continua a palavra, não temais, eis que o vosso Deus virá. Nessa situação caótica, nós temos uma esperança. O nosso Deus virá. O nosso Deus virá. Quando começou essa campanha nossa, com este tema, fortalecei as mãos cansadas, esforçai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, o Senhor virá. Eu comecei a meditar numa situação de fortalecimento. A palavra de Deus nos fala que vinha vindo do caminho, vinha descendo num caminho um homem. E esse homem, ele foi pego por salteadores. E os salteadores o roubou, bateu nele e deixou ele desfalecido no caminho. E diz a palavra de Deus que nesse tempo, nesse exato momento, passou por ali um sacerdote. E o sacerdote, vendo aquele homem caído, desfalecido, não se preocupou em confortar as mãos dele, em esforçar as mãos dele, em ajudar com que os seus joelhos não tremessem, não vacilassem, e muito menos disse a ele, para que o seu coração não turbasse. Não, primeiro que nem tinha como falar, ele já estava caído ali, mas ele poderia muito bem ter pego este homem, curado dele
e trabalhado no coração dele, mas ele passou a largo. E o que o Senhor tem falado no meu coração é assim, eu quero passar para vocês. Irmãs, olha a vida das pessoas que estão próximo de vocês. Olhe de perto para os olhos do teu marido. Olhe para dentro do coração dos teus filhos. Olhem para os seus vizinhos, para o seu colega de trabalho. Olhem para a sua parentela. Como estão as mãos deles? Como estão os joelhos deles? Como está o coração? Eles estão com as mãos fortalecidas? Os joelhos não estão tremendo? Ou o coração deles não está desanimado? O necessário é que você e eu tenha uma palavra para ele. Eu vou ler uma palavra aqui e volto. A palavra de Deus nos fala em Eclesiastes capítulo 4. Diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas como se esquentará um só? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A palavra de Deus nos fala sobre um cordão de 3 dobras. Não se quebra tão depressa. A palavra de Deus nos fala em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, que é melhor ser 2 do que 1. Porque se alguém vir contra um, os dois se resiste contra o inimigo. Vindo o inimigo da nossa alma. Se estiverem 2, a resistência é maior. A palavra de Deus nos fala que se um dormir no frio, dormindo em 2, o outro esquenta o outro. Então nós vemos aqui que um ao outro ajudou. É o seu companheiro, disse, esforça-te. Então diz a palavra de Deus que descendo aquele homem no caminho, o sacerdote vendo ele caído, que ele estava desfalecido porque os salteadores o roubou e bateu nele, a palavra de Deus fala que aquele sacerdote passou a largo. Depois diz a palavra que passou um levita e viu aquela mesma situação e não se compadeceu. Viu aquele homem caído, aquele homem prostrado, aquele homem desfalecido e não fortaleceu a mão dele. Não ajudou com que seus joelhos parassem de tremer, nem confortou o seu coração. Mas a palavra de Deus nos fala que um samaritano passando por aquele caminho, quando viu aquele caos, quando viu aquele quadro de desfalecimento, de surra que ele havia levado, o homem estava sem condições de pagar pelo seu tratamento, porque ele precisava de um tratamento, ele estava caído, ele estava com as mãos fracas, ele estava com os joelhos tremendo, ele estava com o coração desfalecido. Diz a palavra que aquele homem colocou aquele moço num cavalo e levou um lugar e falou, cuida dele. Deixou dinheiro e falou, e se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu pago. Ele cuidou, ele fortaleceu. A palavra de Deus fala para nós fortalecermos a nossa mão, mas aqui está falando a palavra de Deus sobre nós olharmos para a vida dos nossos companheiros, dos nossos amigos, das pessoas que estão do nosso lado. Irmãos, maravilha, nós temos que estar forte primeiro por nós. Porque nós temos que fortalecer o nosso ânimo, nós temos que fortalecer a nossa mão, nós temos que firmar os nossos joelhos e depois nós temos que levar o fortalecimento para os joelhos do próximo, o fortalecimento para os joelhos dos nossos filhos, o fortalecimento para o coração dos nossos esposos, dos nossos filhos. Nós temos que ser cura. Nós temos que ser um canal de bênção. Diz a palavra de Deus que o Senhor colocou Esther no reino. E diz a palavra que se levantou contra o reino, contra os judeus na época da rainha Esther, Amã. E Amã se propôs a destruir o povo judeu, o povo de Deus. Mas também diz a palavra em Esther 4,14 que porque se todos te calarem neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Entende, irmãs?
que o Senhor tem nos colocado numa posição para que nós sejamos socorro, para que nós possamos usar de livramento, de fortalecimento, porque está escrito assim na palavra: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Irmãs, é hora de nós prestarmos atenção e nos perguntarmos: por que eu estou aqui nessa situação? Por que o Senhor me colocou nessa situação, no meio da minha família, no meio dos meus colegas de trabalho, no meio dos meus vizinhos? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou sendo um socorro? Será que eu estou sendo aquela pessoa que tem uma palavra de fortalecimento? Será que eu estou sendo um bom samaritano? Por quê? Por que o Senhor tem me colocado aqui? O Senhor quer me usar. Se o Senhor não me usar, se eu não deixar o Senhor me usar, se eu falar assim, não, como diz na palavra de Deus, olha, eu já tenho de tudo, estou cheio, vou fazer celeiros e vou dizer à minha alma, descansa, porque o Senhor já tem te abençoado. E a palavra de Deus nos fala que isso que o Senhor tem nos permitido estarmos neste lugar é para sermos socorro, é para sermos um bálsamo, é para refrigerar, é para sermos um cordão de 2, 3 dobras. É para resistirmos contra o mal que quer assolar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a nossa parentela. Presta atenção, a palavra de Deus está falando para nós quando nós virmos alguém com os joelhos trementes, com as mãos enfraquecidas, com o coração turbado, nós vamos falar, não, não é assim, calma, o teu socorro, o teu Deus virá. Se nós não fizermos isso, irmãs, é até omissão de socorro. É até omissão de socorro. Está escrito na palavra de Deus, e eu quero falar sobre uma situação onde estava tendo uma luta e houve pessoas que ajudaram que as mãos fossem fortalecidas. Nota que a palavra de Deus nos fala em Êxodo, capítulo 17, que os amalequitas se levantaram contra o povo de Israel. E diz a palavra de Deus que Josué saiu com o exército de Israel a pelejar contra os amalequitas. Mas houve no meio dessa luta 2 pessoas, que foi Arão e Ur, que ele teve a sensibilidade de olhar e perceber que, enquanto Moisés, que estavam no lugar alto, levantava sua mão, o povo de Deus vencia, Israel vencia a luta. Mas quando Moisés abaixava sua mão, os amalequitas venciam. Então, Arão e Ur tiveram a sensibilidade de colocar uma pedra, colocar Moisés sentado naquela pedra, e um ergueu a mão de Moisés de um lado, e o outro segurou a mão dele, sustentou a mão dele levantada do outro lado, até que o povo de Deus vencesse. Irmãs, você quer que a tua casa vença? Você quer que aquela luta que está querendo tirar o serviço do teu marido, do seu filho, tirar a saúde da tua casa, tirar a alegria de dentro da casa do teu vizinho? Seja um bom samaritano. Irmãs, quer que aquele mal seja exterminado? Levanta a sua mão, irmão. Vai por aí, sustenta. Se você não pode fazer nada, sustenta a mão da pessoa que está enfraquecida. Sabe aquelas mãos que estão fracas, aqueles joelhos que estão tremendo, aquele coração que já está turbado? Será que eu vou conseguir? Você vai conseguir. Lava uma palavra de ânimo para aquele coração. Sustenta a mão da pessoa que está desanimada. Fortalece o joelho. Se ele não consegue dobrar, se coloca na brecha da intercessão pelaquela vida. Levanta aquela vida em oração. Seja você um bom samaritano. Seja você aquela pessoa que vai ter uma palavra, que vai sustentar as mãos, que vai fortalecer o joelho e que vai dar um ânimo ao coração. Vamos continuar com o nosso tema que diz: confortai as mãos fracas. Seja você um conforto. Fortalecei os joelhos trementes.
Fortaleça, irmãs. Fortaleça o teu joelho. Conforte as tuas mãos. E diga ao coração turbado: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá. Faça isso na tua vida, faça isso na minha vida, faça isso na vida do teu grupo, faça isso na tua casa, porque eu tenho certeza que o seu Deus virá e o socorro virá. Amém? E assim como aquele homem que foi socorrido pelo samaritano teve uma melhora, teve, né, uma resposta, assim vai ser na vida dos nossos, a quem nós socorremos. Assim como Esther se levantou, se posicionou, se colocou, ela chegou a colocar sua vida em risco, quando naquela ocasião, se o rei não levantasse o cetro, não mirasse o cetro para ela, ao ela entrar na presença do rei, imediatamente matariam ela. Ela colocou a sua vida em risco, mas ela se colocou na brecha, ela se colocou na intercessão, ela se colocou no meio da luta. Seja você uma Esther, seja você um Araão, seja você um Ur, fortaleça a mão do teu próximo. Não vamos pensar só em nós, irmãos. Vamos lutar por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso grupo, porque o teu Deus virá e te salvará. Amém?